Rádio Conexão está aqui de volta. Que bom estar aqui com você. Chama seu amigo, sua amiga, sua família e vem curtir com a gente esse bate-papo maneiro, inteligente e sempre com pessoas muito maravilhosas. É importante frisar que este programa é uma parceria entre o Instituto Vale do Jaguaribe, o IVJ, e o Centro Universitário do Vale do Jaguaribe, que é a Unijaguaribe. E a gente sempre está aqui às quartas-feiras, toda semana no canal Conexão Unijaguaribe, às 20 horas. E no programa de hoje, eu retomo meu bate-papo com a Fabiola Maia. Se você perdeu o programa anterior, se liga, pega a edição anterior, dá o seu like, faz seu comentário, deixa a sua pergunta, porque a gente pode fazer a sua pergunta para a Fabiola. A Fabiola, ela é formada em recursos hídricos e saneamento ambiental. Ela também é aluna do curso de medicina veterinária da Unijaguaribe. E aí, Fabiola, como é que você está? Seja bem-vinda, que bom ter você aqui de volta. E aí? É um prazer estar com você novamente. Tá certo. Ô, Fabiola, vamos começar logo aqui no papo alto nível. Capivara Filó. Ultimamente, a capivara se tornou a rainha de todas as manchetes das redes de comunicação e foi a capivara Filó. Você acompanha um pouco, acompanhou desse episódio que aconteceu e poderia contar um pouco para a gente, se você conhece ou não, para a gente retomar aquela discussão que a gente estava tendo sobre os cavalos, que agora eu quero pensar a capivara Filó. E aí, o que você achou? Você conhece a Filó? Porque eu não conhecia a Filó. Conheço, sim. Eu vim acompanhando bem antes de todo esse episódio que aconteceu. E, assim, é o Agenor, que é o tutor da Filó. Não tem só ela, como tem outros animais, que é um ribeirinho do Amazonas. E, segundo ele, a mãe da Filó, ela foi assassinada por caçadores. Então, para que ela não morresse, ele resgatou a Filó ainda bebê, certo? Então, ele sempre mostrou nas redes sociais o convívio, o dia a dia dela com ele, os banhos, e ela tem ele, e ele tem a ela como um membro da família, não é? Então, nós vemos que ali que é um animal muito bem tratado, um animal feliz, e que, na verdade, é o Agenor que está, na minha opinião, no ambiente da Filó, porque eles têm toda aquela lagoa, aquele capim, tudo aquilo da propriedade dele, embora sejam pessoas muito simples, certo? Mas nós estamos vendo que o animal é muito bem tratado. E eu considerei, assim, uma falha, certo? Do IBAMA de ter tirado o animal de uma maneira tão abrupta. Nós vimos assim ele chorando muito e tudo, e assim, que pesadelo, eu fiquei imaginando, que pesadelo deve ter sido para aquele animal sair de uma situação ali daquela, de maneira repentina, né, e ir para uma jaula, e aí onde eu estou acompanhando, né, foram detectados que tinha medicamento vencido, que não tinha nada daquilo no IBAMA, pelo menos o IBAMA lá do estado, não tinha nada daquilo que eles exigem, não é? Eram vários animais misturados, certo? Várias aves misturadas que não podem. A área mínima são 70 metros quadrados, ela estava numa gaiola de 1,5 por 1,5, se eu não me engano. Então, o pesadelo começou na quinta, assim, de retirada da Filó, mas terminou no domingo. Eu estava acompanhando muito, chorei muito, fiquei muito emocionada, porque eu estava torcendo justamente para isso. E eu tenho certeza que as pessoas vão ter bom senso, né, quem for julgar o caso, porque ele vai ficar até o final do julgamento com a tutela dela, né?
mas eu tenho certeza que vão deixar ela ficar, permanecer na família, que é a família que ela conhece, desde de filhotinho, né? Então... Pois é, aí é interessante a forma como você narra, né? Porque é como se fosse um humano, né? A gente está falando de um animal não humano, mas você dá uma humanização para a Filó, da mesma maneira que você traz os cavalos, né? Mas os cavalos você trouxe de uma maneira muito mais forte, né? O cavalo como um animal, até pelo porte que ele tem, de levantar a autoestima, de provocar risos de criança, de tornar uma pessoa que tem algum comprometimento, como você colocou, em um determinado momento, esse comprometimento parece suspenso na medida em que a pessoa consegue cavalgar junto dele, né? E na Filó, me parece muito mais a dimensão do oposto, né? Da fragilidade, da dor, da tristeza, da angústia, né? Que uma capivara teria provocado a uma pessoa que seria seu tutor, e essa pessoa também teria provocado, junto com as outras intervenções das pessoas, né? Porque muita gente opinou a favor, opinou contra, fazendo com que talvez o estresse do animal tivesse ido ao seu limite, né? Porque eles também têm essa questão do estresse. E aí a gente estava falando de maus tratos aos animais. Então, assim, até que ponto esse episódio da capivara Filó diz muito da sociedade que a gente vive, Fabio? Eu vi nesse episódio da Filó, eu vi pessoas que não importavam, que se sensibilizaram, não importando partido político, não importando classe social, né? Porque essa movimentação, esse apoio para a Filó ficar com o tutor dela, partiu assim da própria internet, né? Eu soube que ele foi multado em R$17 mil, em uma hora ele já conseguiu esse valor, né? Porque senão ele não teria condições de pagar. E assim, pelo menos nesse episódio da Filó, nós vemos que ainda tem que esse mundo ainda tem salvação, que ainda tem muita gente boa, que as pessoas mostraram a união, não por uma coisa, um assunto torto e tudo, mas de sensibilização, para que esse animal voltasse a ser feliz. Essa que é a verdade, né? Que ela deve até ter perdido peso, não sei, mas imagina você ser tirado da sua família abruptamente e num ambiente totalmente sendo trancado, né? Num ambiente totalmente diferente, sem entender nada, como se a gente colocasse uma criança, né? Assim, numa situação dessa. Aí imagina como é que ficava. Mas aí eu vejo assim que ainda tem pessoas assim muito boas. Aqui na nossa região tem a APADA, tem pessoas que dedicam sua vida aos animais, né? Eu também eu me considero que eu dedico muito da minha vida aos animais, sabe? Desde a minha infância. Eu não relatei naquele nosso primeiro encontro, Alda, mas nós temos gatos que foram abandonados, muitos gatos, muitos cães. Então, o que é que nós fazemos? Nós cuidamos desses animais, tratamos e deixamos no ponto da adoção. Assim, no ponto de adoção. Se não forem adotados, aí eles permanecem no centro. Nós já pegamos, assim, uma mula que ela quebrou o braço em 5 partes, 5 fraturas expostas. Até hoje eu estou com esse animal, desde 2014. Até hoje esse animal está na minha... Como que ela... Paguei todas... Sim, tive ajuda, certo? Até mesmo de alguns colegas de trabalho. Eu trabalho na CAGES, aqui de Aracati,
então eu tive a ajuda de alguns colegas de trabalho, no tocante a esse animal, essa mula, que eu estou dizendo, e até hoje ela se encontra conosco, certo? E engraçado foi que, quando nós recuperamos o animal e tudo, o proprietário, ele ia sacrificar o animal, porque disse que não tinha condições de pagar as cirurgias e o tratamento dela. Aí, então, nós trouxemos, certo? Esse animal, e quando o animal já estava cicatrizado, ficou um pouco sequelado, né? Foram 5 fraturas expostas em um único membro. Aí ele queria o animal de volta para colocar no trabalho, na lida, na carroça. Aí nós dissemos que não, que ela já tinha requerido a aposentadoria vitalícia dela. Ela fica no centro, mas ela não trabalha, só faz mesmo pastar, comer. Né? Só seguindo o rumo dela. Ô, Fabião, voltando para a ecoterapia, né? Voltando para a ecoterapia e a zooterapia também. Como é que você vê essa questão de uma invocação tão forte de terapias que têm uma alta potência de invasão, com terapias como a zooterapia e a ecoterapia, que não são tão invasivas no indivíduo, mas que muitas vezes as pessoas acham que cadê as evidências de que algo melhorou? Cadê as evidências que uma criança que tem síndrome de Down, ou no caso de um senhor, como você colocou aí, ele se sentiu melhor, né? Só que a gente sabe que isso tem a ver com as formas de olhar, de provar cientificamente as coisas, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental. E então, gostaria de saber de você, Fabio, como é que você vê a eficiência, né, a eficácia desses tratamentos menos invasivos diante daqueles tão invasivos que são supervalorizados por conta dessa questão da evidência? Pronto. A ecoterapia, a Andi Brasil, ela tem diversos, não só a Andi Brasil, como outros centros dos Estados Unidos, da Austrália, eles têm diversos trabalhos científicos publicados e constatados dos benefícios da ecoterapia. Inclusive, considerada o método mais eficaz, assim, de resultados mais rápidos, certo? Por quê? Porque quando nós levamos um paciente com autismo para o consultório, então, todo aquele ambiente, muitas vezes, eles não querem ir, né? Aquele ambiente fechado e tudo, só que nós unimos isso, né, com os profissionais das clínicas, nós unimos ao nosso trabalho, que é justamente assim, essa felicidade que os animais conseguem prover às pessoas, que faz a total diferença. As pessoas acabam esquecendo que elas estão ali numa terapia, certo? Para elas é um lazer e uma coisa que traz, por isso que traz o benefício de imediato, a autoestima, a felicidade, né, que os animais conseguem fazer isso. Não só pelo praticante, por toda a família de quem vai acompanhando, né? Todo aquele ambiente, árvores, uma ventilação, pássaros, então, os animais, então, tudo isso é um diferencial. Eu acredito que seja por isso que a ecoterapia ela é mais rápida, que foi aí que eu pesquisando, né? Aí foi que eu dei de cara com a ecoterapia. Meu Deus, eu tenho tudo, nós temos tudo aqui na propriedade. Temos o cavalo, aí nós somos só nos capacitar. É interessante isso. Ô, Fabiola, como é que você vê, por exemplo, do ponto de vista da saúde pública, do investimento do Estado? Como é que a gente poderia trabalhar, né,
melhor os investimentos de forma que tantas outras pessoas pudessem ter acesso à zooterapia, à ecoterapia. Como é que você vê isso? Pois essa parte aí, ela ainda está, digamos, em andamento ainda, assim, porque eu acho que o nosso serviço é um serviço de utilidade pública. Por exemplo, na Bahia, eles têm convênio com o governo do estado, porque para manter um centro desse com recursos próprios é bastante complicado, sabe, Alba? Porque não dá para. Então, eu gostaria muito que os nossos gestores públicos fossem nos visitar, vissem a importância do nosso trabalho, que aí sim nós faríamos um diferencial na cidade de Aracati, nas cidades circunvizinhas. Por quê? Porque seríamos capazes de chegar num acordo, né, tendo aqueles valores por mês e podemos ajudar as pessoas, porque a nossa parte de filantropia, nós já chegamos ao nosso limite de praticante máximo. Só são aquelas pessoas que por enquanto, mas como eu gostaria de poder mostrar a ecoterapia para todo mundo, certo? Ainda vai ser, um dia eu chego lá, nós chegaremos lá. Porque o benefício na qualidade, tudo, no complemento das terapias convencionais que o município ou que os governos ofertam, eles seriam bem mais ajudados do que trariam muitos benefícios, realmente, benefícios financeiros, benefícios para as pessoas que fazem, né, que praticam a ecoterapia. Então, seria bem mais interessante, assim, se os políticos, se os gestores enxergassem o nosso trabalho, o quão relevante e importante ele é. As integrativas, né, das terapias alternativas. E claro que a ecoterapia, a zooterapia, para mim, sempre foram importantes. A gente tem até um cavalinho aqui, eu não sei se dá para ver na imagem, mas é a prova. Eu também gosto dos cavalos, né, acho encantadores, né? E aí, eu não fui fazer medicina veterinária, embora meus alunos digam que eu deveria fazer, porque eu gosto muito de estudar sobre pandas. Eu adoro os panda, né? Então, você falando da questão do estômago, né, do cavalo, eu me lembrei da anatomia do aparelho digestório dos pandas também, que é muito delicado. Mas você escolheu a medicina veterinária, né, aqui na Unijavari. E não é que a gente está fazendo propaganda do curso, entendam como quiser. Mas eu queria saber de você, Fabiola, o que te motivou dentro da tua rotina hoje, com tantas responsabilidades, vir fazer um curso de medicina veterinária, que não é um curso fácil, é um curso de uma dedicação integral, uma dedicação absurda, né? Mas que faz você vir todos os dias nas aulas. Conta aí para a gente como é que isso foi acontecendo dentro de você e você encaixou isso dentro dessa sua rotina, com tantos animais humanos e não humanos, o tempo todo ali pertinho de você. Alda, como eu te disse, assim, desde criança, que meu sonho sempre foi ser médica veterinária. E a primeira coisa, assim, para poder ajudar os animais, né? Eu pretendo fazer outros trabalhos, como eu já venho fazendo desde sempre, o trabalho de acolher os animais, mas eu pretendo, no futuro aí próximo, fazer uma clínica para animais carentes, fazer todo esse serviço de esterilização gratuito,
tanto ajudar as pessoas e principalmente também ajudar os animais. E assim, o curso está sendo maravilhoso. Eu não imaginava que era tão difícil, viu? Embora que é isso que eu assisto desde sempre, assim, coisas mais de podologia, né? O casqueamento dos equinos, o quanto é importante e tudo. Até mesmo para me aplicar nos meus próprios animais, certo? Assim, para diminuir os custos, muitas coisas eu faço, certo? Mas eu vi que é um curso maravilhoso, os professores super competentes, só que eu não imaginava que era um curso tão difícil, confesso. O que você achou assim, de tão difícil? Conta pra gente. A parte de análise de hematologia, certo? Aquela parte do sangue, assim, de você, do diagnóstico através daquela análise de sangue, certo? E, assim, é um curso muito bom, que é um curso diferenciado. A medicina veterinária da Unijaguaribe é um curso diferenciado. Por quê? Porque os alunos, eles não vão deixar para aprender só nos últimos semestres. Já sabia que já teve coleta de sangue? Já teve aula de coleta de sangue. Experiência, conta pra gente, como foi a experiência, onde foi? Infelizmente, eu não participei, nem eu, nem a minha irmã, porque nós entramos nessa turma agora do dia 24 de abril. Mas nós vamos ter também todo esse convívio, vamos levar vamos ter lá os animais e vamos também coletar sangue. Esse aí, o diferencial que eu acho que já pensou, eu nunca tinha ouvido falar disso, pelo menos, no curso de medicina veterinária, ofertar já o conhecimento prático desde os primeiros semestres. Então, eu acho que o currículo desse vai ficar diferenciado. Né? Então, eu achei uma proposta muito interessante. Só não imaginava que era tão difícil. Imagina quando o nível for subindo. Você pensa em se especializar em quê dentro da medicina veterinária? Em cirurgia de animais de grande porte, certo? Porque eu acho que a maioria das pessoas vai optar por animais de pequeno porte. Então, como eu posso fazer uma estrutura até hospitalar lá no centro, futuramente, então, e assim, eu como criadora, né, antes de montar o próprio centro de ecoterapia, eu como criadora, nós nos sentimos muito desamparados. Inclusive, há muitos anos, os criadores aqui do Aracati comentavam, no dia que vier o curso de medicina veterinária, vai ter que ter a clínica de animais de grande porte, porque é uma coisa assim, por exemplo, tem uma cólica, às vezes você perde o animal pelo tempo que você tem que colocar esse animal com cólica, que o cavalo, quando ele está com cólica, ele fica se rolando no chão, né? Então, inclusive, o que mais mata não é nem a cólica em si, é a dor que ela promove, e então esse cavalo ele vai ficar cheio de lesões. Por quê? Porque ele se joga no chão como maneira de confrontar aquela dor, certo? Então, geralmente a dor é aqui, mais nas costas e aqui, nessa região. Aí eu mesma perdi uma égua excepcional, porque pelo tempo de nós colocarmos o animal no estado desse, ele só querendo se deitar, num reboque, né, num transporte, e levar daqui para Mossoró. Então, esse tempo aí faz com que se agrave muito a cólica, certo? E ou esse animal fique sequelado, ou esse animal venha a óbito. É mais provável que esse animal venha a óbito. Mesmo tendo a oportunidade de ser cirurgiado lá na UFESA. Certo? Então, assim, eu achei fantástica essa escolha, essa luta que a FVJ
que a Uni Jaguaribe teve por implantar o curso de medicina veterinária. Eu fiquei sem acreditar, assim, no início, fiquei maravilhada, realmente, e não podia perder essa oportunidade, né? Está sendo muito complicado, mas nada é impossível quando a gente tem aquele objetivo. Né? E você já convive nesse universo, né, dessa relação com eles, e quem quer se tornar cirurgião vai ter que estudar aí 3 vezes mais, né? Ainda mais de animais de grande porte, que não é para qualquer um, né? As escolhas geralmente são para pet shop, ou animais de pequeno porte, né? Mas para ser cirurgião ou cirurgiã, realmente exige muito mais, né? Mas, com certeza, você vai conseguir direitinho, vai tirar assim de letra, porque a gente percebe a sua afinidade, né? Há uma conexão entre os animais não humanos e os animais humanos com você. E aí, Fabiola, eu queria te perguntar, claro, se você se sentir à vontade para falar, dessa tua vivência em relação à tua própria família, a tua trajetória com a sua filha, se não me engano, né? E como é que você vê você fazendo esse trabalho com os outros, mas ao mesmo tempo você fazendo com os seus e pelos seus? Isso. Inclusive, eu não relatei que, assim, ela melhorou muito a questão da autoestima, da confiança, e ela, hoje em dia, ela é uma das mediadoras. Quando nós estamos fazendo a sessão de ecoterapia, são 3 profissionais e o cavalo, né? Então, às vezes, ela fica na função de guia, certo? No nosso trabalho filantrópico. Aí ela fica, ela já está ajudando, ela tem muito jeito com criança, mas ela só veio realmente a se soltar, assim, a participar, a ficar feliz com a participação. Inclusive, quando nós recebemos a classe dela, o colégio dela, os alunos ficaram muito felizes, as professoras, e assim, eu senti orgulho de ver o desenvolvimento dela, e espero poder fazer muito mais, não só por ela, como pelas outras pessoas, certo? Porque às vezes eu fico pensando, às vezes tem um idoso naquela casa que fica sempre tão sozinho, uma pessoa com paralisia cerebral está fadada a ficar numa cama até morrer, e essa realidade ela pode ser mudada, assim, nós não fazemos milagre, mas se for da força de vontade de quem vai para lá, e a nossa também, nós conseguimos um resultado muito positivo em muito pouco tempo, né? E o meu maior pagamento é esse, certo? É quando eu vejo a maneira com que a pessoa entra e a maneira com poucos minutos de sessão, a felicidade. E é música para meus ouvidos quando a pessoa diz: é a primeira vez que eu estou andando a cavalo, certo? Assim, porque, assim, é um momento para a gente registrar, para a gente fotografar, para guardar não só na memória, para compartilhar com os outros, porque é um momento de ascensão daquela pessoa. Aí é o que é meu maior pagamento. Quando eu vejo assim a evolução da criança, certo? Principalmente assim, uma criança com autismo ou com paralisia cerebral, para mim é meu maior pagamento. Principalmente com aqueles que socialmente, né, parecem condenados e julgados, né? E a gente vê, assim, no seu relato, né, a gente escuta no seu relato, o quanto é potente, né, a ecoterapia, a zooterapia, ter animais como coterapeutas, que nos levam também para uma espécie de nirvana, como diz o budismo, né,
da gente compreender melhor essa relação entre os animais humanos e os não humanos. Não dá mais para a gente pensar o mundo só com os humanos acima dos não humanos, ou colocar os não humanos acima dos humanos, mas é sempre algo dialógico. E a gente em função deles e eles em função da gente. E foi o tempo todo que você mostrou ao longo desse nosso bate-papo, que está chegando ao final, mas eu quero, antes de tudo, agradecer por você ter aceito o nosso convite, pedir para você deixar aqui o endereço do centro, Instagram, enfim, como que as pessoas podem entrar em contato contigo, que a gente coloca na legenda do programa, né? A gente faz a legenda e, com certeza, muitas pessoas vão começar a entrar em contato, ou mais ainda em contato, né? Mais do que o que já tem. Eu é que agradeço. Para mim foi uma honra o convite para poder mostrar um pouco do nosso trabalho, e eu só tenho a agradecer a vocês. E eu fiquei muito feliz com o convite, com os convites. Certo. E qual que é o Instagram do centro? O centro tem um Instagram, tem um contato que a gente possa deixar para as pessoas? Eu vou dizer o número do coordenador, que é o Eri Braga, DDD 88 999 72 7404. Repetindo, DDD 88 999 72 7404. Ou, certo, se preferir falar comigo, DDD 88 também, 99782 0477. DDD 88 99782 0477. Aí, Alda, eu vou passar posteriormente o número do Instagram, tá bom? O endereço do Instagram. Tá. Pronto, você passa para a gente, que na edição a gente coloca aqui bonitinho, tá bom? Eu vou olhar aqui. Hã? Eu vou olhar e te passo, tá bom? Vou passar para o seu WhatsApp. Tá certo. Eu super agradeço por você ter aceito o nosso convite, nossos convites, né? A gente já vem aí de um bom tempo tentando uma data, mas finalmente esse momento chegou, né? Então, agradecer, desejar vida longa ao seu trabalho, que é de uma função social importantíssima, e também do ponto de vista terapêutico, claro, né? E dizer que o Vale Conexão também está muito contente de fazer parte dessa comunidade por meio da Unijaguaribe, já que esse programa é parceria entre a Unijaguaribe e o Instituto Vale do Jaguaribe. E dizer para os nossos telespectadores, dar o seu like, as nossas telespectadoras também, né? Deixar comentários, fazer perguntas. Quem quiser fazer pergunta para a Fabiola, a gente repassa para ela, né? Ou se você quiser sugerir pauta para o programa, a gente está aqui. É um programa feito por vocês e eu vocês, e toda uma equipe maravilhosa. Então, gratidão ao Unijaguaribe e ao IBJ. Tchau, tchau, e até a próxima.